Por que será que nem toda mulher nasceu para ser mãe? Olá, tudo bem com você? Aqui é o meu lugar, seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. A ideia aqui é fazer com que você se interesse pela leitura, pelos estudos. Se você quer isso, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo porque você ajuda a fazer com que ele chegue a cada vez mais pessoas. E ativa o sininho para receber todas as notificações. Hoje a gente vai falar de Colleen Hoover. Veja só, conheci essa autora, me surpreendi, gostei bastante, já vou adiantando. Então, o livro que eu li foi Verity. Entre todas as coisas que esse livro me suscitou, eu fiquei aqui pensando por que a maternidade é uma questão tão sensível no universo feminino. E por que isso tem a ver com esse livro? Eu vou te explicar por quê, então fica comigo para entender. Bom, o que nós sabemos primeiro dessa autora fantástica, Colleen Hoover? Ela é uma autora norte-americana, chegou no top 1 de vendas do New York Times, tem atraído e formado muitos leitores com seus diversos títulos publicados, isso é muito positivo, só por isso já ovaciono essa autora, incluindo o seu super sucesso É Assim Que Acaba, que você já deve ter ouvido falar. Ela cresceu no Texas, casou-se aos 20 anos, é formada em serviço social, trabalhou no serviço de proteção à criança antes de voltar aos estudos, para concluir a sua formação em educação especial e nutrição infantil. Olha só o universo dela. Ela vive com o marido e 3 filhos, então ela tem 3 filhos à beira de um lago lá no Texas. Então, viu, gente? Ela tem 3 filhos, consegue escrever e trabalhar tanto, então ainda há esperança para mim. Bom, Verity é considerado um thriller com suspense, então a gente vai ter um enredo todo cheio de enigmas, de pulguinhas que são deixadas atrás da orelha do leitor. Eu gosto bastante de suspenses, então por isso eu quis ler essa história, já começar por Verity, assim, essa história tão aclamada. E aí a gente vai ter nesse livro o seguinte: a Lowen é a personagem principal da história, fora Verity, né? Ela é uma personagem narradora, ela é uma escritora não muito reconhecida, tem vários problemas financeiros, problemas familiares, de romance e tudo mais. Acontece um determinado evento no começo da história e ela se depara com um cara, faz com que ela fique extasiada, esse cara vai cruzar o caminho dela e aí ele cruza mais uma vez o caminho dela. Logo no começo, essa Lowen, ela vai receber uma oferta de trabalho e aí com uma proposta indecente, que é a seguinte, essa proposta indecente, veja só, e como tudo se conecta depois. Uma autora famosíssima está impossibilitada de terminar uma série de livros de super sucesso e a Lowen, ela é chamada para dar seguimento a essa série, dar seguimento a essa empreitada. A autora, ela é muito famosa e nada mais é do que a Verity, que é o nome do livro. E quem que é essa Verity? Quem que é essa mulher? A Verity é uma mulher moderna, casada, mãe de 3 filhos, autora de best-seller. A gente fica sabendo que ela ficou impossibilitada de escrever por ter sofrido um terrível acidente. Só que aí é tudo meio obscuro, porque nem todo mundo sabe o que aconteceu. E aí ela é casada com quem? Com o Jeremy, que é o cara que cruzou o caminho da Lowen lá no começo da história, num evento emblemático que abre a narrativa. Então tudo vai se amarrando nessa história de uma maneira bem interessante. A gente vê ali os encontros. O fato é que essa Lowen, ela fica tentada com a proposta de dar seguimento a essa série e ela resolve aceitar a proposta ali depois de muito pensar. Daí ela decide fazer o quê? Passar uns dias na casa da família, da Verity, da sua família, imersa ali na vida da Verity para encontrar a personalidade da Verity. E ali ela encontra um manuscrito, uma autobiografia, por meio da qual a gente vai conhecer uma perspectiva da história da Verity, ter acesso a relatos e informações que suscitam esse tema que eu quero abordar da maternidade. Por que algumas mulheres não nasceram para ser mães? Não é spoiler, porque tudo isso a gente fica sabendo já no começo da história, mas eu disse que a Verity, ela é mãe de 3, né? Não foi? Mas são 3 filhos que ela teve e somente um está vivo, que é um menino. As gêmeas que ela teve primeiro ali, elas faleceram em circunstâncias esquisitíssimas, trágicas e aterradoras, e a gente vai ficar ali no suspense para saber o que aconteceu de fato com essas meninas.
A partir dessa história, disso, a gente vai ser inserido nessas questões profundas acerca da maternidade em relação à relação entre mãe e filhos. Não só a partir de tudo que a Verity relata na autobiografia dela, mas também a partir das relações que a Lowen tem com a própria mãe e que ela tem com a maternidade. Antes era um pressuposto olhar, para uma mulher, especialmente casada, e perguntar quando ela teria filhos. Isso na nossa sociedade era normal, ainda é. Já hoje é um pouquinho mais normal que jovens digam que não querem ter filhos ou que não têm certeza se querem ter filhos, mudam de ideia, enfim. Nesse livro, a partir da perspectiva da Verity, nós podemos repensar essas questões e pensar acerca dessa imposição da sociedade sobre o papel da mulher. Porque a gente sabe que existe um tabu em torno da ideia de maternidade, mas a verdade é que não é uma obrigação da mulher gerar necessariamente uma outra vida, apesar de muitas pessoas acharem que é uma obrigação da mulher. Sob uma determinada perspectiva, a Verity vai nos mostrar que a não vocação existe para ser mãe. Então, a falta de desejo de viver a maternidade, ela é uma realidade que precisa ser considerada. A própria Lowen vai, em determinado momento, discorrer acerca da própria vontade de ser mãe, Então, no livro, apesar de não ter esse objetivo, a autora não tinha esse objetivo, ela acaba nos fazendo pensar sobre a maternidade, sobre a problemática de gerar outros seres humanos e sobre como isso pode ser muito desafiador. A gente vive num cenário de independência da mulher hoje, de autogestão da própria vida e dessa maneira, viver ou não a maternidade deveria ser uma escolha da própria mulher. O problema é que assumir essa escolha pode ser também muito difícil para a mulher, porque as mulheres, elas que não querem viver a maternidade, elas são julgadas, sentenciadas, e isso gera culpa, depressão. Algumas até acabam cedendo a essa imposição social, seja por causa do marido, da mãe, da sogra, enfim, tornam-se mãe por obrigação e não conseguem viver a maternidade com toda a plenitude que poderiam viver, caso tivesse sido realmente uma escolha genuína. E a gente vai ver isso na história da Verity. Isso tudo a gente consegue pensar. Se isso aconteceu com você, se hoje você tem filhos, claro que você os ama, mas pode ser que a maternidade seja um peso maior do que é para quem sempre teve vontade de ser mãe. A Verity, enquanto escritora, ela vai nos mostrar ali na autobiografia, no manuscrito dela, uma história de maternidade que não é nada mágica, bonita, é encarada como algo abominável, vai nos exortar para o fato de que é difícil estabelecer uma relação materna quando você não está disposta a fazê-lo, a relação de mãe e filho, o amor, enfim. Isso não tem nada a ver com gostar ou não gostar de criança, de amar ou não amar os próprios filhos e de ser ou não uma boa pessoa. Isso tem a ver com o fato de aceitar a si mesmo, aceitar os seus desejos e suas afeições, os seus afetos, o que você gosta, o que você quer. É saber realmente quem você é. Eu sou mãe de 3, vocês sabem, a maternidade é de longe a melhor experiência que vivencio na minha vida, que vivenciei na minha vida, que aconteceu comigo. Ser mãe é algo que eu sempre quis, então eu sei que para algumas pessoas pode ser impensável isso de sempre ter desejado ser mãe. Mas para mim sempre foi um desejo. Para outras pessoas pode ser que não seja. A gente sabe que a maternidade ela exige que a gente abdique de várias coisas, que a gente abra mão de várias coisas. A maternidade ela exige da mulher uma entrega total. Para que a mulher viva isso em plenitude, ela tem que realmente querer muito isso. E a gente vai ver ali que a Verity, num primeiro momento, tem uma super resistência em relação a essa ideia de maternidade. Pelo menos a Verity, escritora, e aí você vai entender no desfecho da história por que disso. Quando eu vejo uma resenha sobre esse livro, dificilmente eu vejo falarem da relação materna que está ali mencionada, mas eu li isso como algo muito forte. Então, essas questões parecem ser um pano de fundo da história, o suspense é o principal, mas eu quis trazer à luz essa temática porque foi o que realmente mais falou comigo durante a leitura. Foi o que na história mais me abalou, mais do que o suspense, os sustos, a ideia ali do próprio enredo de thriller mesmo,
Se você já leu essa história, então me diz o que você achou dessa abordagem, o que mais te tocou nessa história, se você acha que essa relação materna é bem forte na Verity, na história dela, na história que a Colleen Gruber traz pra gente, e se isso faz sentido de alguma forma, né, para ser tratado e trazido também. Porque para algumas pessoas que realmente não têm identificação com a maternidade, essa narrativa pode ser bem pesada. Por ser em primeira pessoa, claro, o leitor ele se pega duvidando toda hora ali do que está sendo contado, então é uma leitura que você se pega duvidando do que é verdade e do que não é, mas vale bastante a pena. É bom lembrar que tem um teor sexual também explícito, então essa pode ser uma questão para quem não gosta desse tipo de leitura. A mim não incomodou, apesar de eu achar que poderia ter menos, de não ser assim o meu estilo preferido de narrativa, essa parte, mas acabou sendo envolvente no geral. Espero que você possa ler essa história, vai lá e depois me conta o que você achou. Grande beijo!